Bom dia, vamos chegando. Hoje nós estamos aqui novamente pós-carnaval para essa manhã de quinta-feira, para a gente começar a retomar, né, o ritmo de vida, porque como o brasileiro costuma dizer, o ano só começa depois do carnaval, então vamos para iniciando o ano parte 2. Né? E vamos realmente começar com tudo este ano, né? Começar com garra, começar com força, começar com aquela vontade interior, com aquele poder interior para levar a vida de vocês cada vez mais longe, de maneira cada vez mais consciente. Mas para isso precisa ter energia. Se não tiver energia, não tem poder. Se não tiver poder, você sobrevive ao invés de viver. E é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje, né? Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos convidando os amigos, os familiares, chamando todos para participar desse momento. Estamos falando sobre a origem das travas do ser humano. Hoje é a nossa quinta live. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? É muito comum das pessoas falarem a respeito, mas não é um tema que geralmente é falado com muita profundidade, ou se fala com profundidade de um lado e não se fala do outro, mas a gente vai tentar trazer, não com tanta profundidade, porque aqui não é o momento da gente aprofundar como se fosse numa aula, né? Mas a gente vai tentar trazer o tema de uma maneira que seja fácil para que todos possam entender e aplicar isso na vida de vocês, e principalmente vocês que são terapeutas, que atendem outras pessoas, que têm essa missão linda de encaminhar as pessoas nos seus verdadeiros caminhos, com mais consciência, com mais clareza, para que elas possam cumprir o seu propósito, a partir de um caminho mais consciente aí que vocês conseguem trazê-las de volta para esse caminho. Então, vamos chegando. Vamos ver quem que já está aqui com a gente. Edberto, Lúcia, Regina. Ai, as coisas vão pulando aqui, gente, desculpa. Tarciano, bom dia, Lúcia. Dani, querida, nossa mega produtora. Michele, Cleusa, Márcia, Paula, bom dia, Márcia. Rogéria, Márcia Cristina, Lajara, Fabiana. Gente, vamos chegando, a Lara Dias também acabou de entrar. Vamos enviando aquele aviãozinho, né, para os seus amigos, para os seus familiares, para as pessoas que vocês percebem que vai poder aplicar esse conteúdo na vida, para ter uma pequena mudança que seja, porque de pequena ela vai crescendo, vai abrangendo mais contextos de vida, até que a vida da pessoa mude completamente. Mas é um passinho de cada vez. E talvez esse aviãozinho que você envie com a indicação dessa live, mesmo que a pessoa não consiga assistir nesse momento, talvez este seja o primeiro passinho que ela vai dar em direção a uma vida mais consciente, a uma vida mais saudável, a uma vida mais plena. E talvez esse pequeno passinho seja a partir da contribuição de vocês. Olha que coisa mais linda, a gente poder contribuir para o crescimento do outro. Não que o outro vá crescer por nossa causa, mas que a gente possa participar desse processo, que é um processo particular e personalíssimo, como dizia nosso mestre, Eric Davi. Né? Então, vamos enviando aí a indicação dessa live, a indicação do canal TQA, a indicação do canal TQA no YouTube, para que as pessoas possam ter contato com esse conhecimento, com esse conteúdo e poder aplicar isso na vida delas. E para vocês que são terapeutas, aplicar na vida também dos seus partilhantes, não apenas nas suas vidas. Partilhantes, na nossa nomenclatura dentro da TQA, é o que muitos chamam de paciente, de cliente, de orientando, enfim, cada um dá um nome diferente hoje em dia, né? E é isso, a gente tá aqui trazendo conteúdo, levando esse legado que o professor Eric deixou para a gente adiante, né? Para que isso possa alcançar cada vez mais pessoas. E hoje, dando continuidade às nossas lives, né? A nossa série que a gente começou aí falando sobre a origem das travas do ser humano, hoje nós vamos falar sobre duas questões que parecem ser muito simples, mas também são muito complexas,
e que precisam ser olhadas, porque fazem toda a diferença na vida das pessoas, que é a questão do amor e do medo, né? Amor e medo, para quem já assistiu a live de ontem, que a Patrícia trouxe a Maria do Carmo aí para falar sobre a escalada das emoções, que elas falaram um pouquinho sobre a escala Hawkins e tal, elas deram uma introdução nesse tema, falando que o amor e o medo são dois sentimentos opostos, né? Ou você está no amor ou você está no medo. Todo o resto de sentimento, todo o resto de emoção, todo o resto de reação são derivados ou do amor ou do medo, né? Sendo que eles estão em polos opostos, mas na nossa vida é importante que a gente consiga equilibrar os dois, né? E vocês vão entender por que a gente precisa equilibrar os dois para que a gente tenha uma vida mais saudável, mais plena nesse plano, né? Porque nada que vá no seu extremo oposto é benéfico. Tudo que chega ao seu extremo oposto tende a cair para o outro lado, né? Se você chega no ápice de um precipício, por exemplo, o único caminho que você tem a seguir é para baixo. Se você chega no fundo do poço, o único caminho que você tem a seguir é para cima. Então a gente não quer nem que esteja no ápice, nem que esteja no fundo do poço, que esteja em equilíbrio e alimentando aquilo que vai conduzir a sua vida de maneira mais consciente, mas sem deixar o outro de lado. Ninguém vive só de luz, nós também somos sombra, né? Nós estamos num plano em que existe esses dualismos, que um complementa o outro, que um integra o outro, e que os dois são necessários para que nós possamos existir. Afinal de contas, nós somos matéria, mas também somos espírito. Se fôssemos apenas espírito, nós estaríamos aqui. Se fôssemos apenas matéria, nós não teríamos essa consciência, nós estaríamos, sei lá, no meio da floresta, por exemplo, à toa, fazendo nada, criando limo, como uma pedra, por exemplo, né? Enfim, tudo tem a sua dualidade em todos os níveis e é preciso respeitar isso e buscar o ponto de equilíbrio entre essas dualidades. Por isso que eu não chamo de dualidade, eu chamo de dualismo, porque ambos precisam coexistir de maneira equilibrada para que tudo funcione bem, né? Então, falando sobre o amor e o medo, né? Como que a gente utiliza isso dentro de um processo terapêutico? E quando eu falo dentro de um processo terapêutico, eu não estou falando apenas para os terapeutas. Eu estou sim falando para os terapeutas, mas também estou falando para cada um de vocês que param, tiram um momento para assistir esses conteúdos, tiram um momento para olhar os conteúdos, trazer algum aprendizado e olhar para si mesmo, principalmente, tentando aplicar esse aprendizado na própria vida, né? Porque quando a gente faz isso, nós estamos sendo terapeutas de nós mesmos. É claro que a gente não consegue se olhar completamente, a gente precisa de um olhar externo para poder acessar determinadas informações que para a gente está oculta, né? Então é necessário esse espelho do outro para nos auxiliar nesse processo, por isso existem os terapeutas, né? Porém, cada vez que você para um pouquinho, adquire um pouquinho de conhecimento, adquire um pouquinho de informações sobre desenvolvimento pessoal, olha para a sua vida com sinceridade, com honestidade, sem julgamento, sem crítica, você consegue ter algumas percepções, alguns insights que vão te auxiliar a melhorar um pouquinho de cada vez a cada nova respiração que vocês derem. E esse é um processo terapêutico. É um processo terapêutico que cada um de nós precisa fazer constantemente. Claro que nos momentos mais difíceis, para as questões mais arraigadas que a gente não consegue acessar, a gente busca o profissional qualificado. Mas o profissional não vai resolver a nossa vida. Quem vai resolver a nossa vida somos nós. O profissional vai mostrar possibilidades, vai mostrar caminhos. É isso que nós terapeutas fazemos. Mas se o partilhante, o paciente, o cliente, seja a nomenclatura que você quiser usar, não fizer a parte dele, que é justamente pegar essas informações que foram trazidas, olhar para si mesmo e modificar a sua forma de lidar com a vida, não vai ter resultado, terapia técnica nenhuma.
Eu falo que Freud pode reencarnar na Terra, na sua frente, que não vai conseguir resolver os seus problemas. Aliás, como dizem aí no senso comum, Freud explica, mas não resolve, né? Enfim, vamos aqui para o nosso tema. Tem uma frase do autor Joshua Stone, que é um dos autores que a gente utiliza muito dentro da TQA, que ele diz o seguinte: só existem duas emoções, o amor e o medo. Todas as outras são derivadas direta ou indiretamente de uma dessas duas. Então você tem de um lado o medo, do outro lado o amor. Tudo que você sente que te traz uma sensação de peso, você está alimentando com o medo. Tudo que você sente que te traz uma sensação de paz, de leveza, você está alimentando a partir do amor. Então a gente tem essas duas polaridades, amor e medo. E as duas precisam existir e as duas precisam coexistir. Porém, qual dos dois você vai alimentar mais para que ele fale mais alto? Né? A Patrícia, ela trouxe uma vez uma metáfora para uma discussão nossa que eu achei muito legal, assim. Você tem uma casa, tem 2 cães de guarda, né? Um dos cães de guarda você alimenta mais do que o outro. Este que você alimenta mais é aquele que vai defender mais a tua casa. Qual que você quer alimentar? O que defende a partir do medo ou o que defende a partir do amor? Para qual que você vai alimentar mais? Você não vai se desfazer de nenhum dos dois. Você não vai mandar nenhum dos dois embora. Você não vai eliminar nenhum dos dois. Mas um dos dois você vai alimentar mais. Qual dos dois você vai alimentar mais? Falando assim, parece uma situação muito simples. Claro que todo mundo vai falar que quer alimentar o amor, né? Afinal de contas, só de falar amor e medo, instintivamente, inconscientemente, a gente já sabe que amor é melhor do que medo. Então todo mundo vai falar, eu quero alimentar o cão de guarda do amor. Porém, para colocar isso em prática nem sempre é fácil, né? E a nossa vida é conduzida por todas essas emoções derivadas ou do amor ou do medo. A gente trabalha dentro da TQA também com a escala Hawkins, né? Deixa eu ver se eu tenho uma aqui impressa para mostrar para vocês. Quem acompanha aí, né? Quem já acompanha o canal já ouviu falar da escala Hawkins diversas vezes, já viu inclusive a gente mostrando. Mas para quem está chegando hoje, né? Eu sou Nádia Cianelli, estou falando aqui no canal TQA Brasil, sou parceira e instrutora do Instituto TQA Brasil, terapeuta TQA também. E às quintas-feiras de manhã eu faço live aqui, prazer. Então hoje, para quem está chegando, eu vou apresentar a escala Hawkins num formato de meia-lua que a gente utiliza na radiestesia. Então, este trabalho do professor David Hawkins, ele distribuiu numa escala algorítmica de 0 a 1000 todos os estados de consciência do ser humano, sendo que no nível de 10 elevado a 200 existe uma cisão, uma separação, né? Cisão não é bem a palavra, é uma separação. Tudo que está abaixo de 200, o nosso corpo, o nosso inconsciente, e a partir do nosso inconsciente isso se traduz no nosso corpo, reconhece como algo que é negativo. Tudo que está acima de 200, o nosso inconsciente, o nosso corpo, né? O nosso inconsciente reconhece, se traduz no nosso corpo, reconhece como algo positivo. Fazendo testes sinestésicos, vocês conseguem perceber isso muito nitidamente. Para quem quiser estudar mais profundamente, é este livro aqui. Maria do Carmo mostrou ontem, estou mostrando hoje novamente, porque vale muito a pena ler este livro. Poder versus Força, David Hawkins, tá? Vale muito a pena estudar essa teoria. Então, assim, neste trabalho do Dr. David Hawkins, além dele fazer esses testes com diversos pacientes e mostrar que realmente existe um reconhecimento energético a partir do inconsciente, desses estados de consciência, que se traduz no nosso corpo, portanto, se traduz como formas de estar no mundo, e também se você vai adoecer ou não, mostra que
Este trabalho também mostra que tudo que está de 200 para baixo, né, de 0 até 200, e quando eu falo 0 até 200, é 10 elevado a 0 até 10 elevado a 200, né, uma escala exponencial, não é linear, né? Então a distância entre os degraus são bem maiores do que a gente supõe. Tudo que está aqui, nesse âmbito aqui, demanda energia, demanda força. Tudo que está nesse âmbito aqui traz energia, traz poder. Por isso o nome do livro Poder versus Força. Com qual energia, de qual forma você quer estar nessa vida? Despendendo energia e conseguindo as coisas na sua vida a partir da força, ou ganhando energia e conseguindo as coisas na sua vida a partir de um poder. E esse poder não é um poder de, eu sou fera. É um poder interno, um poder que está além de você. É claro que todo mundo quer o poder, mas para chegar no poder e parar de despender energia para sustentar a sua vida nesse plano, você precisa de uma coisa que a gente também fala muito: elevar vibração, expandir consciência. Como que se eleva a vibração? Como que se expande consciência? A partir do conhecimento, do autoconhecimento principalmente, de você se dedicar a um propósito de corpo e alma, compartilhar conhecimento, seja de maneira paga ou gratuita, e ajudar. Não importa quem você vai ajudar ou por que você vai ajudar. Você vai ajudar porque você sente a necessidade de ajudar. É algo natural. É algo que você sente que você precisa fazer. Não tem, eu vou fazer por quê? Não tem porquê. Eu vou fazer porque eu sinto que eu tenho que fazer. Ponto final. Essa dedicação, isso tudo faz com que você vá elevando a sua vibração. Quando você eleva a sua vibração, é o que a gente chama de você crescer dentro da escala, né? Você sair de um nível que você despende energia e entrar em níveis que você ganha energia, né? Aqui você despende energia para estar nesse plano. Aqui você ganha energia para estar nesse plano. Por quê? Que abaixo de 200 eu despendo energia e acima de 200 eu ganho energia. Porque existe algo dentro de nós chamado centelha divina, eu superior, pedacinho de Deus, o nome que vocês quiserem dar, tá? A gente se refere a Deus como algo extra que está além de nós, além deste plano, além deste planeta, além deste universo, algo que está no céu, né, nas alturas. Mas Deus existe dentro de cada um de nós. Nós somos a partícula divina. Na Bíblia está escrito isso. Jesus deixou essa mensagem para quem quisesse ouvir e interpretar da maneira que melhor lhe agradasse e conviesse. Vós sois deuses. Deus existe dentro de nós. Nós somos a partícula divina. E para se aproximar da partícula divina, nós precisamos ampliar nossa consciência, nós precisamos expandir a nossa consciência, elevar a nossa vibração. Isso significa que se eu alimento o cão de guarda do amor, eu elevo a minha vibração, eu expando a minha consciência, eu me aproximo do meu eu superior, eu me conecto com esse poder divino que existe dentro de mim para alterar a minha realidade, para co-criar a minha vida, para fazer da minha vida algo consciente e pleno. Se eu alimento o cão de guarda do medo, eu começo a utilizar o meu ego, o meu poder defensivo, o meu nível mais terreno, mais tridimensional para reger a minha vida. E o que é você atuar a partir do seu eu superior e você atuar a partir do seu ego? Quando você se aproxima do amor, você atua com o seu eu superior. Quando você se aproxima do medo, você atua com o seu ego. Qual é a diferença de atuar com o eu superior e de atuar com o ego? Ou seja, atuar pelo amor e atuar pelo medo. Quando você atua pelo medo, você atua de maneira reativa, de maneira instintiva.
O que é ativado dentro de você para que você coexista neste plano são os seus programas de defesa. Então, a pessoa que atua pelo medo é aquela pessoa que ou ela está na defensiva constantemente, ou ela se finge de morta para que ninguém perceba a presença dela e deixe de atacá-la, né? Porque você fazendo a comparação aí com o reino animal, tem os animais que fogem, se defendem, tem os animais que se fingem de morto para se defender, e tem os animais que atacam a qualquer sinal de ameaça, mesmo que não seja uma ameaça. Então a gente tem esses 3 patamares de defesa. Ou eu me finjo de morto, ou eu fujo de qualquer situação, ou eu ataco o tempo todo. Qualquer um, em qualquer situação. É aquela pessoa que dá, oi, bom dia. A pessoa vira e fala, bom dia por quê? Tem nada de bom nesse dia, né? Então, assim, a pessoa já está armada até os dentes para qualquer interação que possa vir. Só que isso vai se tornando tão comum na vida, no cotidiano, que qualquer interação se torna uma possível agressão da qual ela precisa se defender. As pessoas que se defendem fugindo é aquela pessoa que não se coloca em situação nenhuma, né? Ah, você gosta de chocolate branco ou de chocolate preto? Não sei, tanto faz. Com medo de falar que gosta de chocolate preto e a pessoa falar que o melhor é o chocolate branco e ela por algum motivo não ser aceita, né? Aquela pessoa que fica em cima do muro, que não se pronuncia, que não se coloca, ela foge de todas as situações. Tem uma discussão, um conflito rolando, ela tira o dela de campo para não se envolver, mesmo que aquilo diga respeito diretamente a ela. Ela prefere não se pronunciar do que se envolver no conflito, né? Qualquer situação em que possa gerar qualquer tipo de conflito, de discussão ou de qualquer situação que ela se sinta de alguma forma coagida, ela vai dar um jeito de fugir, vai dar um jeito de escapar dessa situação. E vai se envolver em situações cada vez mais complexas. E a pessoa que se finge de morta, né? Não é comigo, eu não tô aqui, faz aí o que é de vocês. Cara de paisagem o tempo todo, não se envolve com nada. E aí não se envolve com nada, não se envolve também com a própria vida. E aí a vida passa e não fez nada na vida, né? Então, a pessoa que alimenta o medo, que age a partir do medo, e gente, eu tô falando aqui, alimenta o medo, isso é inconsciente. Ninguém faz isso porque quer fazer, tá? A gente fala sobre ego e tal, e sempre tem uma conotação ruim, mas como eu disse no início, é importante que as duas energias coexistam de maneira equilibrada, né? O ego é fundamental. Nós vivemos num planeta que possui adversidades. Num determinado período da nossa história, nós caçávamos na floresta para conseguir alimento junto com animais muito maiores do que nós e muito mais perigosos do que nós, dos quais nós éramos presas, né? Então, nós precisamos dessa instância do medo, nós precisamos dessas energias, nós precisamos do ego para nos defender. Quando a gente vai atravessar uma rua movimentada, a gente precisa do ego para nos colocar em alerta e perceber de onde está vindo o perigo, né? Se é só dos carros, se é dos transeuntes que estão na rua querendo te assaltar, para você poder fazer um caminho seguro, né? Então, não pode tirar esse cachorro, né? Esse cão de guarda do ego de fora da jogada. Ele precisa estar ali, porque em determinado momento ele vai ser útil, ele vai ser necessário, tá? Então, as pessoas vivem as suas vidas, alimentam a energia do medo, vivem a partir das emoções e das produções originárias desse sentimento, dessa emoção que é o medo, mas fazem isso porque é o melhor que elas conseguem fazer, ok? Vamos combinar isso. Ninguém tá aqui agindo dessa forma porque quer, tá agindo dessa forma porque é o que consegue fazer, beleza? Quando você age pelo amor, quando você alimenta o amor e você começa a conduzir a sua vida pelo seu eu superior, é aquele momento que você olha para o mundo e fala, não, as coisas não são tão ruins quanto eu imagino que sejam, as coisas não são tão ruins
quanto eu pensei que fosse. Eu não preciso estar na defesa o tempo todo. Eu não preciso me defender de tudo que acontece. Eu não preciso ser agressiva ou atacar em qualquer sinal perdi a palavra, em qualquer sinal de ameaça. Eu não preciso me fingir de morta nas situações. Eu não preciso ficar em cima do muro. Eu posso colocar a minha opinião de uma maneira amorosa. Eu posso colocar a minha opinião de uma maneira sincera, de uma maneira leve. A minha opinião, mesmo sendo diferente da opinião dos outros, não me exclui do grupo. Trazer este entendimento é você expandir a sua consciência. É você perceber que não é 8 ou 80, que tudo pode coexistir. Todas as energias podem coexistir, né? A gente vem passando ainda aí por uma situação política no país em que muitos amigos, muitas famílias, né, até mesmo casais, se separaram por conta de opiniões políticas, porque houve uma dualidade tão forte, uma polarização tão forte entre dois candidatos que fez com que as pessoas tomassem um partido de uma maneira tão agressiva que famílias inteiras se separaram. Então, olha, isso é alimentar pelo medo. Isso é você se colocar numa posição de que o que o outro pensa, o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro acha, vai contra aquilo que você pensa, contra aquilo que você acha. Não é uma opinião diferente, é uma opinião contra. E se é uma opinião contra, você se coloca naquela posição. Se não está comigo, está contra mim. Se está contra mim, eu preciso atacar. Olha a gravidade disso, olha a situação que o nosso país está atualmente por conta dessas polarizações extremas, né? E isso ainda vai permanecer aí por algum tempo, né? Porque ainda tem muita gente debatendo, ainda tem muita gente brigando, ainda tem muita gente se separando, né? Separando familiares, separando amigos, separando até casais mesmo por conta de opiniões diferenciadas. Quando você age pelo amor, quando você tem o entendimento do eu superior, você percebe que as opiniões podem ser diferentes, elas podem coexistir, não tem problema nenhum. A gente pode conversar amigavelmente com opiniões diferentes. E isso não é ameaça, isso traz crescimento, isso traz evolução. Porque a partir do eu superior, a partir da sua consciência divina, você percebe que você pode ouvir o que o outro tem a dizer e aprender com o que ele tem a dizer. Mesmo que o que ele esteja dizendo seja uma coisa assim completamente absurda, você aprende que aquele não é o caminho, mas sempre há algo para aprender, sempre há possibilidade de crescimento. Quando você age pelo medo, quando você age pelo ego, quando você entra no modo instintivo e defensivo, você bloqueia qualquer possibilidade de crescimento. E aí, dentro dessa escala, né, quanto mais no medo você estiver, mais para baixo você vem. Quanto mais no amor você tiver, mais para cima você vem. Quanto mais no medo, mais energia você despende. Quanto mais no amor, mais poder você recebe. E isso faz toda a diferença na vida da gente. Por quê? A gente já falou aí em outras lives, né, sobre a questão de quanto mais alto você está na escala Hawkins, mais luz você produz. Porém, mais antimatéria você também produz. Coloquem uma lâmpada, né? Coloquem a mão embaixo de uma lâmpada e observem a sombra que aparece lá embaixo. Quanto mais forte for a luz que estiver sobre a sua mão, mais forte vai ser a sombra que vai estar abaixo da sua mão. Quanto mais fraca a luz aqui em cima, mais fraca a sombra aqui embaixo. Façam esse experimento em casa para vocês observarem. Então, quanto mais alto na escala Hawkins, mais luz você produz. Mas você também produz antimatéria, você também produz sombra, você também produz escuridão. Porém, quanto mais alto na escala Hawkins, quanto mais alimentado estiver o seu cão de guarda do amor,
mais condições você tem para olhar para esta sombra que está sendo produzida e lidar com ela de maneira saudável. Agora, se você só alimenta o cão de guarda do medo, você só vai ver sombra na sua vida. Você não vai conseguir encontrar a luz. Você vai ser ofuscado pela escuridão. E sendo ofuscado pela escuridão, você só vai encontrar dificuldades. Você vai colocar óculos com lentes escuras e vai ver tudo escuro na sua frente. Só vai ver coisa ruim, só vai ver agressividade, só vai se conectar com situações difíceis, né? Eu também já falei aqui em outras lives. Abaixo de 200 atrator fraco, acima de 200 atrator forte. O que isso significa? Abaixo de 200 eu atraio coisas que são do mesmo nível, né? Se abaixo de 200 eu estou despendendo energia, eu vou atrair situações que vai fazer com que eu despenda mais energia ainda. Acima de 200 eu estou produzindo luz, eu estou recebendo poder, eu vou atrair situações que me tragam mais luz, que façam com que eu cresça ainda mais. São atratores. Desta forma, se você está produzindo antimatéria, você precisa dar conta disso de alguma forma. Essa escuridão, essa sombra, essa antimatéria se traduz na nossa vida como? Além das dificuldades cotidianas que aparecem, né? De você trabalhar, não chegar em lugar nenhum, ou quando você está quase chegando lá no topo para receber uma promoção, acontece alguma coisa e você perde até o emprego, ou está indo num relacionamento que parece que está maravilhoso, de repente cai tudo por terra, ou todo relacionamento que você se envolve acaba do mesmo jeito, sempre tá cheio de briga, discussão, todos os lugares que você vai acontece problemas, acontecem discussões, acontecem brigas, parece que tudo de ruim tá chegando para a sua vida o tempo todo. E quando você tá isso, além disso, isso se traduz também no nosso corpo. Lembra que eu falei que o nosso inconsciente reconhece e transfere isso para o nosso corpo através do nosso tônus muscular? É isso que acontece no processo da radiestesia, mas no processo do teste sinestésico também. E o que isso se traduz no nosso corpo? Isso se traduz no nosso corpo como doenças físicas. A semana passada a gente falou bastante sobre isso também. Inclusive, um monte de gente colocou um monte de pergunta aí sobre o que cada parte do corpo representava e tal. Essa sombra que está sendo produzida, ela vai ser ela vai ser representada a partir de uma doença, de processos de adoecimento. O que é um corpo que está perdendo energia? Um corpo que está perdendo energia é um corpo que precisa trabalhar mais. Se ele precisa trabalhar mais, ele gasta mais. Se ele gasta mais, as peças vão sendo danificadas. Só que as nossas peças não têm troca tão fácil quanto as peças de um carro, por exemplo, né? Então a gente vai adoecendo. Antimatéria se traduz em doença. Quando a gente alimenta o cão de guarda do amor, a gente começa a ganhar poder. Por que a gente ganha poder? Porque a linguagem do universo é o amor. O amor para a gente, seres humanos, né, réis mortais, se traduz como uma emoção, como um sentimento. Mas o amor é uma tecnologia avançadíssima de criação do universo. Por isso que a linguagem de Deus é a linguagem do amor. E quando a gente alimenta o cão de guarda do amor, a gente entra em ressonância com esta energia da criação. A gente entra em ressonância com o todo universal. Quando a gente entra em ressonância com o todo universal, a gente começa a ativar o poder divino que existe dentro de nós, porque está tudo dentro de nós, está tudo codificado no nosso DNA. Basta a gente ter uma escolha consciente para poder ativar este poder todo que nós temos, todo esse potencial energético que existe dentro de cada um de nós. Mas não basta escolha consciente. A escolha consciente e intencional e com expansão de consciência, com elevação de vibração. Por isso que é tão importante a gente ampliar o nosso estado de consciência, a gente galgar degraus
dentro da escala Hawkins, para que a gente possa se aproximar cada vez mais da energia do todo universal, entrar nessa ressonância para despertar esse poder divino que existe dentro de cada um de nós. E aí a gente produz luz. E essa luz, ela nos permite olhar para a nossa sombra com consciência e dar um encaminhamento saudável para ela. Até o momento que a gente não precise mais disso. E aí a gente acende. Passa dessa para melhor, né? Melhor mesmo. Gente, e falando um pouquinho mais sobre a questão do medo, né? Na nossa vida prática, como que isso se traduz? A gente já falou também sobre as travas energéticas, né? As travas provenientes de sentimentos. Já fiz a relação delas com a escala Hawkins, já fiz a relação delas com os chakras. E vocês têm aí que quando vocês estão alimentando o medo, vocês desenvolvem essas mesmas travas que eu vou repetir aqui para quem está chegando hoje, né? As travas do primeiro chakra, que são dúvida, incerteza, insegurança e medo, que são aquelas travas que drenam a sua energia, que te paralisam. Você não tem ânimo, você não tem energia, você não tem força para seguir adiante. Tudo é arrastado, parece que você está arrastando âncoras o tempo todo, né? Essas travas trazem essa sensação, né? É uma paralisação. Essas travas trazem a paralisação na sua vida. Porque qual é o processo de cocriação, né? Para você fazer aí a cocriação na sua vida. Você precisa criar uma forma pensamento, alimentar essa forma pensamento com energia, liberar essa forma pensamento para o vácuo quântico e deixar que ela aconteça. Para isso você precisa ter expansão de consciência. As travas de dúvida, insegurança, incerteza e medo, elas paralisam, elas drenam a sua energia. E quando você tem a sua energia drenada, quando você não tem energia, como que você vai criar alguma coisa? Como que você vai ter suporte, ter estrutura para criar qualquer coisa? Você não tem. Primeiro chakra, gente, é o chakra responsável pela nossa estrutura, pelo nosso suporte, pela nossa base. Por isso ele se chama chakra básico. Se você não tem energia, se você não tem base, se você não tem estrutura, se você não tem suporte, como que você vai construir um prédio? Como é que você vai construir qualquer coisa que seja? Então, essas são as primeiras travas que a gente precisa olhar, né? As travas relacionadas a essa estrutura, a essa base, que são derivadas do medo. As travas do segundo chakra, culpa, vergonha e remorso. Culpa, vergonha e remorso é aquela pessoa que se finge de morta, né? É aquela pessoa que eu vou fazer de conta que eu não tô aqui. Ela se fecha, ela se esconde, ela fica até encolhidinha assim. A postura da pessoa diz isso para você. Ela fica, né, fechadinha, encolhida. Faz de conta que eu não tô aqui. Não me percebam. O segundo chakra é o chakra da criação. É o chakra da autoestima, é o chakra que traz o seu poder criativo, é o chakra onde estão os órgãos reprodutores. Se você tem, né, essas travas de culpa, vergonha e remorso, você automaticamente desenvolve sentimentos ocultos de não merecimento, de autodesvalorização, de baixa autoestima, né? Porque uma pessoa que não quer ser vista, ela não se sente merecedora de receber nada, ela não se sente valorizada, mesmo porque ela não se permite nem ser vista, muito menos valorizada. E aí ela também se autodesvaloriza. É aquela pessoa que realmente se esconde da vida. Se ela se esconde da vida, qual o potencial de criação que ela tem? Nenhum, né? Precisa olhar para essas travas. As travas do terceiro chakra, né, que é a mágoa, raiva, rancor, ódio e indiferença. Essas travas são daquelas pessoas que estão na defensiva o tempo todo, que estão armadas até os dentes, prontas para atacar o primeiro que aparecer. Mesmo que o primeiro que apareça esteja trazendo flores. Em vez de enxergar flores, ele vai enxergar a sujeira que as flores vão fazer ou os espinhos que as flores têm, ao invés de enxergar o carinho e o amor que está naquele gesto.
né? E aí ele já vai partir para o ataque. É a pessoa que está rangendo os dentes o tempo todo, pronto para atacar, né? O cachorro raivoso. E essas pessoas que têm essas tráguas de mágoa, raiva, rancor e ódio são as pessoas que caem nos processos de punição, de autopunição, né? Que fazem as coisas e se colocam em situações ou para se autopunir ou para punir a si mesmo, para que o outro se sinta culpado por ele estar se punindo. São as pessoas que armam os ataques, estrategistas, mas estrategistas na defensiva. Aqueles que utilizam a estratégia de uma maneira instintual e reativa. As pessoas que têm as travas do quarto chakra, né? Tristeza, melancolia, angústia, ansiedade, são as pessoas que têm uma baixa vibração. São aquelas pessoas que têm a tendência a cair em estados depressivos. São aquelas pessoas que se fecham para a vida. São aquelas pessoas que não se permitem viver. São aquelas pessoas que olham para tudo e parece que elas estão desistindo de tudo. Ou se tornam tão reativas que desenvolvem alergias a tudo. Então, gente, alimentar o medo, né? E como eu disse, ninguém faz isso porque quer, faz isso porque é o melhor que está conseguindo fazer com o estado de consciência que tem, traz todas essas questões e uma vai puxando a outra. Você não vai ter uma trava aqui e outra trava ali. Você vai ter uma que vai se exacerbando e vai desenvolvendo outra, que vai desenvolvendo outra, que vai desenvolvendo outra e vai te colocando em processos de autossabotagem, de autodesvalorização, de não merecimento, de culpa, de insegurança, de medo constante, de estados ansiosos, de crises de angústia, enfim, são diversos os resultados dessas travas e de alimentar as emoções provenientes do medo. Então a gente precisa realmente olhar para isso de maneira muito consciente para conseguir fazer essa mudança. E qual é o primeiro passo para olhar para isso de maneira consciente? É se perceber, né? Vocês estão aqui recebendo conhecimento. Tem várias outras fontes de conhecimento no YouTube, tem verdadeiras aulas do professor Eric falando sobre tudo isso. Tem o curso Quântica para Todos, para quem quer realmente acessar todo esse conhecimento de maneira mais sistematizada, né? Tem o curso Quântica para Todos, vocês recebem o conhecimento. Vocês recebem o conhecimento, vocês percebem, peraí, mas isso daqui que ele está falando, eu reconheço isso na minha vida. Eu me comporto dessa forma. Isso acontece comigo. Se acontece comigo, alguma dessas travas eu devo ter. Se algumas dessas travas eu tenho, eu estou alimentando o medo. Se eu estou alimentando o medo, eu estou despendendo energia. Se eu estou despendendo energia, o resultado pode ser até que eu consiga construir muitas coisas na minha vida, mas eu vou terminar minha vida acabada. Aquela velha encarqueirada, né? Doente, cheia de dor em todas as juntas, no estado assim de junta tudo e joga fora, né? Então, são essas pequenas percepções que a gente vai tendo a partir do momento que a gente começa a estudar, que a gente começa a ouvir uma live aqui, um vídeo ali, uma pessoa comentando aqui, falando a respeito disso ali, lendo um livro, né? São conhecimentos. Professor Eric o quê? Eric Davi, tá? São conhecimentos que você pode acessar de maneira muito simples. Hoje em dia tem diversas possibilidades. A internet nos trouxe esse acesso ao conhecimento de maneira muito fácil e rápida. E a partir do momento que você adquire conhecimento, ele só tem funcionalidade se você puder aplicar ele na sua vida. Se você não aplica, é só um monte de informação aglomerada. Você precisa transformar o conhecimento em algo útil, para que ele se torne sabedoria. Então precisa movimentar. Olha, estudem, acessem o conhecimento, vejam o que ressoa com vocês. Aquilo que ressoar com vocês, presta atenção. E aí, daquilo que vocês aprenderam com aquele conhecimento, tenta aplicar na sua vida. Traz para a sua vida.
Olha para ela, vê o que seu corpo te diz no momento que você acessa aquele conhecimento, qual a sensação física que você sente, qual o sentimento que vem no momento que você acessa aquele conhecimento. Isso vai te trazer muita coisa, porque dentro de vocês, de cada um de vocês, existe também um conhecimento infinito, de várias vidas já vividas. E vocês podem acessar isso. Quanto mais elevada a vibração de vocês, quanto maior o conhecimento e o autoconhecimento, mais fácil é esse acesso. Mas vocês podem acessar isso também. E apliquem. Percebeu que existe isso na vida, que você se comporta desse jeito, que você sente essas coisas, que essas coisas acontecem com você? O que eu posso fazer diferente para mudar? Qual seria o caminho oposto? Quando a pessoa chega e traz flores para mim, ao invés de eu olhar aquilo e procurar os defeitos, a flor tá cortada, a flor tá murcha, a flor vai cair um monte de pétala, um monte de folha, vai sujar minha casa, ou vai me dar alergia, ou tá cheia de espinho, eu não posso chegar perto. Ao invés de olhar para os defeitos, para o lado negativo, o que eu posso tirar de bom dessa situação? O que eu posso ver de bom nessa situação? Tudo nesse universo é polar, tudo possui polaridade. Nós vivemos no dualismo constantemente, nós temos dia e nós temos noite, nós temos o claro e nós temos o escuro, nós temos o doce e nós temos o salgado. A gente está o tempo todo na polaridade, nós temos homens e mulheres, gênero masculino, gênero feminino. A gente está o tempo todo em polaridade. Todas as situações também possuem sua polaridade. E por que a gente escolhe sempre olhar a polaridade negativa? Porque a gente alimenta o cão de guarda do medo. Começa a olhar a polaridade positiva de tudo, né? Até assim, seu filho está jogando videogame em vez de fazer o dever de casa. Olha a polaridade positiva. Pelo menos no videogame ele está desenvolvendo capacidade de estratégia. O dever de casa precisa ser feito, precisa. Você vai lá e vai colocar o garoto para fazer o dever de casa, né? Não vai deixar assim, a Deus dará. Crianças precisam ser educadas. Mas tudo tem sua polaridade positiva. Começa a buscar a polaridade positiva em tudo. E aí vocês vão começar a alimentar o cão de guarda do amor. Vão começar a mudar a sua forma de olhar o mundo. E só essa pequena mudança, nas pequenas situações que acontecem no dia a dia, já vão começar a melhorar a vida de vocês. E vocês que são terapeutas, procurem essas situações no partilhante de vocês, no paciente de vocês, nos seus clientes. Procurem essas situações de eu remo e não chego a lugar nenhum. Eu caminho como se eu estivesse arrastando uma montanha atrás de mim. Eu trabalho e quem ganha promoção é o colega do meu lado que não faz nada. Procurem essas situações. Procurem qual sentimento que a pessoa está alimentando ali. Qual emoção que ela está alimentando ali. Procura que vocês vão encontrar essas travas na vida delas. E começa a orientar para buscar outros caminhos, para olhar de outras formas. E, principalmente, né, utilizem técnicas que sejam efetivas. A TQA tem comandos específicos para liberar cada uma dessas travas e para fazer o download dos sentimentos que são derivados do amor. Quais são esses sentimentos que são derivados do amor? Alegria, felicidade, gratidão, fé, autovalorização, autoaceitação, automerecimento. Tudo isso que faz a vida da pessoa crescer. Então, faz um esforcinho aí, vem para o Quântica para Todos. Estuda bastante, absorva bem o conteúdo, traga para a sua vida, mude a sua vida, porque todo terapeuta também precisa passar pelos seus processos de terapia. E aguarda a turma da formação Terapeuta TQA aí, que logo em breve vai estar chegando para todo mundo. E você faça a formação para melhorar a vida dos seus partilhantes cada vez mais. Mas lembrando que não é você que vai melhorar. Você melhora a si mesmo e possibilita melhorar a vida do outro a partir da escolha do outro. Ok?
Gente, esse era o recado que eu tinha para dar para vocês hoje sobre amor e medo. É um tema assim que dá pra gente falar muito a respeito dele, né? Mas aqui a gente tem um tempo um pouquinho mais curto, não temos assim 3 horas de aula, né? Mesmo porque todo mundo precisa fazer almoço, almoçar, seguir com a vida, né? Aqui é só para vocês terem aí um acesso, começarem a entender e poder modificar um pouquinho a vida de cada um de vocês. Vamos ver aqui se tem alguma dúvida. Deixa eu voltar aqui, gente, só um minutinho. Vão colocando as dúvidas aí, gente, que eu vou tentando elucidar para vocês. Aquilo que eu não souber, vocês me chamam mais tarde no direct que eu tento buscar a resposta para vocês, tá? Vamos ver. Tem um monte de bom dia. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, porque as coisas vão pulando, eu vou me perdendo. Gente, isso faz parte, tá? A gente vai se adaptando, tentando se virar com a tecnologia que tem, até ela ir melhorando. E assim somos nós. Nós também somos tecnologia inteligente e a gente precisa aprender a lidar com isso. Faz tanto sentido tudo isso. Tudo que o mestre Eric trouxe pra gente faz sentido, né, Joyce? É professor Eric de quê? Eric Davi, eu já tinha respondido para você. Mas o que? Deixa eu ver aqui. Tô amando essa live. Gratidão por compartilhar de forma tão objetiva. Gratidão, Rosana. Pessoal falando aqui, ó, canal TQA no YouTube. Gente, o canal TQA do YouTube é uma verdadeira obra-prima, assim. Vocês precisam, é ouro em forma de palavras. Busquem lá, façam maratona, que vocês vão ver como a vida de vocês vão mudar. Estava precisando ouvir isso. Olhar positivo, gratidão. C. Maraújo. Então, a gente tem esse hábito de olhar tudo pelo lado negativo, né? Não sei se é uma cultura da nossa sociedade, eu não sei realmente de onde vem isso, mas a gente sempre tende a olhar o lado negativo de tudo. E isso vai se tornando um vício. A gente começa a reclamar de tudo, a gente começa a criticar tudo, a gente começa a julgar tudo, e cada vez que a gente se envolve nisso, a gente está aí buscando mais informações ruins, daqui a pouco a gente está assistindo filme ruim, ouvindo música ruim, e a gente vai se afundando cada vez mais sem perceber. E o pior de tudo, a gente vai jogando tudo isso no exterior. A gente vai projetando toda essa negatividade no que está fora e a gente deixa de olhar para si mesmo. E o principal é a gente olhar para si mesmo, porque o que a gente vê no exterior que chama a nossa atenção, de alguma forma existe dentro da gente. E a gente precisa olhar para isso, precisa trazer isso à tona, porque o que a gente faz é bloquear. A gente finge que não existe, a gente tenta expulsar, a gente projeta para o exterior. Mas enquanto a gente não olha para isso, isso conduz a nossa vida de maneira oculta. Por isso a gente precisa trazer para a consciência. Por isso que na TQA a gente fala sobre a investigação da causa raiz, que é trazer à consciência todas essas questões que estão conduzindo a nossa vida de maneira oculta, para que a gente tome consciência e possa dar um encaminhamento mais saudável, mais positivo, com um olhar mais positivo, né? Isso é fundamental, é um primeiro passo para tudo. Vai ficar gravado? Vai sim. Todas as lives no canal TQA ficam gravado, né? Fica gravado aqui no Instagram, é só procurar o feed aí que você vai ver as diversas lives que já tiveram, inclusive a continuidade desse tema, né? As lives anteriores dessa série que a gente está fazendo aí, a origem das travas do ser humano.
E as lives que a Patrícia sempre faz também, as meditações com o Renato Braga, tá tudo aí salvo no feed aqui do canal, tá? Eu tinha muitas dúvidas porque não tinha entendido a antimatéria, mas você explicou lindamente o que ninguém tinha conseguido me explicar. Gratidão. Olá, Jara. A gente traz esses conceitos da mecânica quântica de uma maneira elucidatória, né? Claro que se você for estudar antimatéria dentro da física quântica, você vai trazer aí outra explicação de maneira muito mais técnica e que realmente é difícil de entender. Mas quando a gente aplica o conceito na nossa vida a partir da terapia quântica aplicada, é isso, é luz e sombra, né? Luz, o elétron vai pulando de orbital a orbital até chegar no momento em que ele libera um fóton. Isso é a produção de luz. A antimatéria é o oposto, é a escuridão, tá? De maneira muito simples e elucidativa, tá? Verdade, falou tudo. Gratidão por suas palavras. Gente, gratidão a mim. Eu vi muita gente colocando aqui gratidão, gratidão, gratidão. A gratidão é minha de estar aqui podendo compartilhar com vocês um pouco do que eu aprendi, né? Eu não me canso de falar, vocês já devem estar cansados de ouvir eu falando isso, né? Mas eu não me canso de falar que o Quântica para Todos, né, o mini curso do professor Eric, que foi o primeiro contato que eu tive com ele, e depois eu fui fazer o Quântica para Todos quando ele lançou a versão online, isso me fez eu subir a montanha e fez eu perceber que eu não preciso chegar no topo da montanha de uma só vez. Fez eu perceber que eu posso aproveitar a jornada, né? Porque quem chega no topo da montanha, a tendência é ou partir dessa para melhor, né, ascender, ou descer novamente. E eu não preciso chegar no topo no momento que ainda não estou pronta para isso. Eu posso aproveitar a jornada e ir me preparando, e subindo aos poucos, e subindo devagar. E realmente foi esse conhecimento, foi esse conteúdo que o professor Eric trouxe, né, que fez com que eu virasse a chave da minha vida, que fez com que eu saísse de um patamar aqui para um patamar aqui, né? Olha o tanto que eu caminhei com esse conteúdo. Porque conhecimento aplicado na vida cotidiana, conhecimento aplicado na minha vida, conhecimento aplicado para que eu pudesse olhar para mim mesmo. E isso qualquer um de vocês pode fazer. E quando vocês fazem isso, quando vocês melhoram a vida de vocês melhoram a vida de quem está à volta de vocês. Principalmente se vocês escolheram trabalhar com terapia para auxiliar a vida de outras pessoas. Vocês conseguem permitir que a pessoa olhe para a própria vida de maneira mais consciente. Vocês podem ser este caminho. Vocês podem abrir esse caminho para elas. Então, gente, não é demagogia da minha parte. Façam o Quântica para Todos, assistam as lives, maratonem mesmo, porque vale muito a pena. Esse legado que o professor Eric deixou é um legado que realmente muda a vida de qualquer pessoa. E como ele tinha o desejo que isso não ficasse só para o Instituto TQA, que isso fosse entregue ao mundo, e é isso que a gente tenta fazer aqui cada vez que eu venho, cada vez que o Renato vem, cada vez que a Patrícia vem e traz um convidado, ou que vem sozinha, cada evento que o Instituto promove, tudo isso é para levar a TQA para o mundo. Tudo isso é para que isso não fique guardado, para que isso não fique restrito a uma determinada comunidade. Tudo isso é para alcançar cada vez mais pessoas. E cada um de vocês que estão aqui compartilhando com a gente esses momentos, assistindo as lives, também é missão de vocês compartilhar esse conhecimento. Envie a indicação da live, fale a respeito, convide para assistir com vocês, porque isso muda a vida das pessoas. Muda mesmo. Nesse livro do professor David Hawkins, tem uma parte aqui que ele fala, eu não vou conseguir encontrar aqui, também não vou saber falar de cabeça, deixa eu ver se na apostila eu acho, que ele fala sobre a importância de uma pessoa elevar a sua consciência em relação ao efeito que ela causa
nas demais pessoas, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Que cada vez que a gente eleva a nossa consciência, cada vez que a gente gera luz, isso não é só para a nossa vida, isso é para a vida de diversas outras pessoas. Quando ele escreveu esse livro, essa última versão, a grande maioria da população estava calibrando aqui, ó, no nível da neutralidade, 10 elevado a 250. Abaixo disso, a gente entra naquele momento em que tudo começa a ser dividido entre positivo e negativo. Abaixo disso, você caminha para a autodestruição. O que isso significa? Que a população mundial está a um passo de cair no processo de autodestruição. Poucas pessoas estão sustentando essa energia para manter a população mundial num nível que ainda não entre no processo autodestrutível, de dispêndio de energia. E o que ele trouxe nesse livro, né? Que um indivíduo que calibra no nível 10 elevado a 500, aqui, que é o nível do amor, ele contrabalança, né? Ele sustenta 750 mil indivíduos que calibra abaixo de 200, que calibra daqui para baixo. Um indivíduo que calibra em 600, em 10 elevado a 600, que é aqui, no nível da alegria ou do amor incondicional, ele sustenta 10 milhões de indivíduos que calibram abaixo de 200, que calibram no lado de atrator fraco. Um indivíduo que calibra em torno de 10 elevado a 700, que é aqui, né? Entra aqui no nível da iluminação, ele sustenta 70 milhões de indivíduos que calibram abaixo de 200. Vocês conseguem perceber a importância de elevar a vibração? Vocês conseguem perceber a importância de expandir a consciência? Vocês conseguem perceber que isso não é só para vocês, que isso é para a população mundial inteira. E que se você falar, dane-se a população mundial, eu quero melhorar a minha vida, você não vai conseguir alcançar esses níveis, porque você está alimentando o medo, você está alimentando a competitividade, você está alimentando a indiferença. E aí você vai arrastar travas. Você precisa fazer isso tendo a consciência de que você está fazendo para o seu bem maior e o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. Porque cada vez que você galga um degrau a mais na escala Hawkins, você arrasta outras pessoas contigo. Você melhora a vida de outras pessoas. Você sustenta a energia que mantém esse planeta em funcionamento, que mantém a vida humana dentro desse planeta. Gente, isso é muito sério. É muito sério. E não é para trazer um peso, porque não é pesado, é leve. Quando a gente se aproxima do nível do amor, é leve, é leveza que a gente sente. A gente não arrasta essas 750 mil indivíduos com a gente leva ele junto, é leve. Mas vocês conseguem perceber como que a forma como vocês conduzem a vida de vocês interfere na vida humana do planeta como um todo. Vocês têm noção disso? Do quão grande isso é? Isso só é possível a partir do amor, a partir dessa energia inteligente da criação. Durmam com essa, tá? Gente, chegar no nível do amor não é um bicho de 7 cabeças. Calibrar em 10 elevado a 500, que é esse que sustenta 750 mil pessoas, não é um bicho de 7 cabeças, não é impossível. Muitas pessoas estão conseguindo saltar e chegar nesse nível. Depende de uma escolha consciente e depende de conseguir olhar para essas travas. Mas no momento que você chega, você olha para trás e fala, como que eu consegui viver até aquele momento daquele jeito? Você não se reconhece. Parece uma coisa assim tão distante que parece que não foi a sua vida.
E cada vez que um consegue alcançar o nível de 10 elevado a 500, 750 mil pessoas estão sustentadas. Quem são, a gente talvez nunca saiba, mas olha a importância. Não é só por você, é pela vida humana. E isso é um ato de amor. Então, façam o trabalho de vocês. Gente, vamos lá. Nossa, bagunçou tudo aqui. Voltou lá para cima de novo. Deixa eu voltar lá para baixo, para ver se tem mais algum comentário. Eu acompanhei o professor Eric, que rasgou o véu da minha ignorância. E deixou muitas saudades mesmo. Coloca essa tabela em PDF pra gente no Instagram. Eu vou ver o que eu consigo, tá? Em PDF é difícil colocar no Instagram, não sei como que faz, talvez a equipe aí consiga. Como fazer para as pessoas que estão ao seu lado ver isso? Você não faz. Cada um tem seu caminho, cada um tem suas escolhas. Você não pode fazer o caminho pelo outro. O que você pode fazer é mudar a si mesmo. A partir dos benefícios que a sua vida vai tendo, que eles vão percebendo a sua mudança e como isso está sendo bom, começa a despertar a curiosidade. E aí começa a haver interesse em buscar outros caminhos. Mas você não pode fazer pelo outro. Nossa, perdemos muito tempo vibrando errado. Mudar rápido é muito sério mesmo. Como fazer isso de maneira sutil? Olhando para si mesma. Primeiro caminho é olhar para si mesma. Se permitir fazer esta autoanálise. E claro, busque um terapeuta que vai te auxiliar nesse caminho, nesse processo, que vai ser muito mais fácil, né? Se você tiver alguém para te encaminhar, vai ser muito mais fácil. Agora, é possível também fazer sozinho, mas você precisa estar disposta a isso. Estar disposta a olhar para o seu lado mais sombrio. Hoje acordei com a angústia de criar, de ansiedade, por meio de não dar conta de tudo. Isso significa que minha vibração caiu? Pode ser que hoje, especificamente, você tenha acordado com uma vibração mais baixa. O que acontece, gente? Quando a gente calibra alguém na escala Hawkins, a gente calibra a maior parte do tempo. Por quê? Ninguém vive o tempo todo na raiva, ninguém vive o tempo todo na neutralidade, ninguém vive o tempo todo na tristeza, ninguém vive o tempo todo no amor. A gente tem momentos, são estados de consciência, lembra disso, não é emoção, não é sentimento, é estado de consciência. O meu estado de consciência funciona a maior parte do tempo no amor. O meu estado de consciência funciona a maior parte do tempo na raiva. E nesse livro aqui vocês têm a descrição de cada um desses estados de consciência. Então, vão estudar. O que acontece? Há dias em que você tem dias mais desafiadores, que você tem situações mais desafiadoras. Para mim, estar aqui hoje falando com vocês é uma situação desafiadora. Quando eu vou dormir na quarta-feira, eu já vou dormir tentando me acalmar o suficiente para na quinta-feira eu acordar, rever o material, montar o que eu vou falar aqui, vir e falar. Na cara e na coragem. Mas é uma situação desafiadora. Porque eu tive situações aí em que eu me escondi da vida durante muito tempo. Então, é uma forma de atuar que já estava construída. Então, nesses momentos, pode ser que você se permita que essas emoções alterem o seu estado de consciência e você caia a vibração. Mas não significa que a sua vibração, a maior parte do tempo, caiu naquele momento, tá? E se isso permanecer, vai realmente decair na maior parte do tempo também. Gente, é super possível chegar ao nível do amor. É assim, é tão simples. É assim, quando a gente está elevando, né? Quando a gente está tentando alcançar, a gente fica buscando, a gente fica pensando, a gente fica tentando encontrar formas de conseguir ultrapassar o nível da razão e chegar no nível do amor.
E quando você ultrapassa essa barreira do nível da razão para o nível do amor, você olha e fala: o que que eu fiz? Qual foi o caminho que eu segui para conseguir realmente chegar nesse nível? Você não sabe. Você não sabe o que você fez. Porque o nível do amor é justamente isso. Você abre mão da lógica, você abre mão de bolar estratégias, de pensar a respeito. Você deixa acontecer, você deixa sentir, você deixa se tomar por essa energia. E é uma coisa tão assim que de repente você se vê ali dentro. E aí você olha para trás e fala: nossa, como minha vida está diferente. É assim, é soltar. Nos dias desafiador, como enfrentar? O mesmo processo. O que está me desafiando hoje? Por que eu estou me sentindo assim? O que eu posso fazer para me sentir diferente? O que meu corpo está me dizendo em relação a essa situação? Qual o caminho que eu posso seguir para me sentir de maneira mais tranquila? Você tem diversas ferramentas. Você pode fazer uma oração do seu coração, você pode fazer uma meditação, você pode fazer o Ho Oponopono, você pode fazer autoafirmações. Tem diversos caminhos. Escolhe qual é aquele que mais ressoa com você. O que se sente quando está no nível do amor? É difícil dizer o que a gente sente, né? Mas parece que o mundo fica mais leve, parece que as situações não te afetam tanto quanto afetava antes, sabe? Você vê uma determinada situação acontecendo que antes você falava: nossa, eu ia esbravejar, eu ia brigar, eu ia chorar, eu ia me decair, e de repente você toma uma outra atitude completamente diferente, muito mais saudável e de maneira natural. Você passa a olhar tudo com mais clareza, você passa a ter um entendimento maior das situações e principalmente você passa a olhar o outro como uma essência divina. Você passa a olhar o outro muito além daquilo que você considera defeitos e começa a compreender, a ter compaixão. O nível do amor é um nível que traz esses sentimentos de alegria, de gratidão, de felicidade, de compaixão, mas esses sentimentos que são verdadeiros, não aqueles que são momentâneos, né? Mas você não vai ficar assim 100% do tempo. Há momentos em que você vai se chatear, momentos que você vai se sentir triste. Mas isso não quer dizer que você vá seguir a sua vida a partir daquele chateamento ou a partir daquela tristeza. É uma coisa que vai acontecer, você vai sentir e vai liberar. É essa a diferença, tá? Gente, quem quer dar uma olhada aí na calibração, ver como é que tá o campo energético, coloca aí eu quero para eu fazer um atendimento rápido aqui com vocês, tentar trazer alguma elucidação para a gente poder ir almoçar, né? Eu fico falando de almoço aqui, vocês devem achar que eu morro de fome o tempo todo, né? Mas não é não. Coloca aí, eu quero, que eu vou selecionar alguém para atender hoje. Lajara, Sônia, quem mais? Vamos pegar aqui. Vamos ver se a Lajara consegue entrar. Quando estou trabalhando, me sinto muito bem, mas se estou sem trabalhar, eu não fico bem. Aí você precisa ver o que no trabalho está te alimentando para que você se sinta bem. Porque pode ser que você esteja relacionando o bem-estar ao trabalho. Aí não é uma coisa saudável, né? Você precisa estar bem consigo mesmo para fazer tudo se sentindo bem. Oi, Lajara. Oi, tô tentando virar a câmera aqui, pera. Foi! Ah, voltou. Tudo bem, Tudo querida? bem? Tudo bom. Qual o seu Tô nome completo? empolgadíssima, queria muito. Qual o seu nome completo? É Lajara, Aparecida, Graciano.
Qual a data de nascimento? 7/6/88. Ok. Vamos ver como que tá a situação aqui, Lajara. Ó, seu padrão vibratório tá no nível equilibrado em 90%, é uma coisa boa, tá? Mas, apesar disso, tem energia intrusa. Vamos ver o que que tem. Olha só, vamos lá. O que eu encontrei aqui no seu campo? É o que dentro da radiestesia a gente chama de magia negra inconsciente, que são ataques psíquicos, né? Pensamento, sentimento, emoção de baixa vibração, direcionados de maneira inconsciente, né? Aquela pessoa que sente ciúmes, inveja, que não tem consciência de que isso está prejudicando, não está fazendo por mal, né? É o que ela consegue naquele momento. Só que é uma energia de baixa vibração que atinge o seu campo e prejudica, tá? Interferência de seres escuros, extra e intraterrenos, né, que são seres de outras dimensões, que possivelmente por ter baixado algum nível vibracional aí por conta desses ataques psíquicos, acabaram se aproximando. E encontrei também um desequilíbrio com o elemental das árvores. Você mora em quintal? Como é que é aí na sua casa? Moro e tem muita árvore. Tem pé de tudo aqui. Ah, já cortou alguma? Já danificou alguma para construir alguma coisa? Esses dias eu tentei cortar uma que minha mãe pediu porque estava atrapalhando a passagem das pessoas na rua, porque a árvore já estava indo para a calçada, entendeu? Hum. Então, você precisa pedir para essa árvore permissão quando você for fazer isso, porque cada ser vivo possui uma consciência. E às vezes você interfere, né? E esse ser vivo pode se voltar contra você para poder, essa consciência, para poder se defender. Afinal de contas, para ela, isso soa como um ataque, né? Então, toda vez que você for fazer alguma intervenção desse tipo, conversa, explica a necessidade, peça permissão sempre no seu coração, tá? E o que, que eu te oriento? Eu vou fazer a harmonização aqui da energia, mas volta lá e faz as pazes com o Deva dessa árvore. Explica por que, que você fez aquilo, explica que você não tinha consciência de que era necessário pedir a permissão, que você não queria ferir, não queria machucar, não queria magoar. Faz essa integração aí novamente, porque eles são bem
quando eles precisam defender o que é deles, eles são bem ferozes. E isso pode trazer agravantes aí para sua vida, tá? Entendi. Vou arranjar, vou limpar tudo e depois a gente dá uma olhada aí como que tá. Aliás, deixa eu ver como que já estão os chakras de uma vez, que a gente já faz tudo de uma vez. Olha, foi você que colocou o comentário de que hoje acordou com uma ansiedade assim para criar, para fazer. Pois é, o que que acontece? O seu chakra sexual e o seu plexo solar, eles estão hiperativos demais, né? Então, assim, um poder criativo muito forte, né? E as emoções à flor da pele, aquela ânsia de fazer tudo ao mesmo tempo. E o Uhum. chakra básico que te dá suporte, que te dá sustentação, tá hipoativo demais também, tá? Um muito sem energia, os outros com muita energia. Então, ao mesmo tempo que você tem essa ânsia de ir para a vida, de fazer, de acontecer, você não tem a energia de base suficiente para fazer isso. E aí as coisas se desencontram, porque você não consegue transformar essa energia em algo material, em algo concreto, né? E aí fica essa potência toda presa dentro de você e gera ansiedade mesmo, tá? Tá explicado. Me descreveu todinho. Então, eu vou pedir para você se concentrar, respirar profundamente, Uhum. abrir seu coração, se tornar receptiva para a gente fazer a correção agora, tá? Execute esse comando de liberação TQA, limpeza 12, 13, 36. Fonte divina da criação é comandado e requerido o contato direto com o eu superior do Deva da árvore afetada por Lajara Aparecida Graciano, para que esta tenha a consciência e o entendimento de que toda ação realizada contra ela não foi por maldade e que sua energia seja restabelecida de maneira equilibrada, harmoniosa e saudável, assim como a convivência com Lajara Aparecida Graciano e sua família. Que tudo seja usado no mais alto nível para o bem maior de todos os envolvidos no universo inteiro. Fonte divina da criação, gratidão, gratidão, gratidão. Está feito, está feito, está feito. Mostra-nos. Putz, comando de ação, que é a chakra 7, 11, 29. Ó, esses desequilíbrios que eu encontrei já foram limpos e encaminhados, os chakras estão harmonizados, o padrão vibratório voltou a ficar equilibrado 100%. Ver como que está a sua calibração. A maior parte do tempo você está calibrando no nível da razão, quase, quase entrando no nível do amor. Então é só dar um passinho aí pro lado. Uau! Não imaginava. Pois é, tá alto.
Tá Que estudando, né? Tá aplicando lindo. na vida. Eu tô, Pois não é. paro. Obrigada, A Nádia. coisa Muito acontece. O nível da razão ele é subdividido em três níveis: a razão pura, a ciência e a genialidade. Você está no nível da genialidade, tá? Então, mais um pouquinho, você se dá essa permissão, você cai no nível do amor, tá? Então, é aquilo que eu te falei, eu expliquei, né? A maior parte do tempo você calibra nesse nível. Não significa que o tempo todo você esteja nesse nível. Há momentos em Uhum. que a gente vai estar com uma vibração mais baixa, há momentos que a gente vai estar com uma vibração mais alta, mas a maior parte do tempo o estado de consciência que você funciona é o nível da razão, né? Mas, sei lá, pode ser que você passe por um momento de intensa alegria, né? E a sua Uhum. vibração naquele momento pode estar lá no estado de consciência de paz, de iluminação, de alegria. Ou que você passe, sei lá, uma perda muito grande. E aí o seu estado de consciência vá naquele momento para o nível da tristeza. Mas não significa que o funcionamento da vida esteja nesse estado de consciência. O funcionamento, a maior parte do tempo, está no estado de consciência da razão. Eu tô extremamente emocionada, já tô quase chorando, Ó, porque espera, a deixa a vida tem sido razão de tão lado e sente. maluca. Oi? Deixa a razão de lado e começa a sentir. Ai, Se permita. isso, tá. A gente chega no nível do amor, a gente fica chorando mesmo. Não se preocupa, não. Tem mais alguma coisa que você gostaria de perguntar, de saber, de Não, compartilhar? acho que tudo que eu queria saber era isso que você falou. Você tem esclarecido muitas coisas de um jeito lindo, assim. Eu acredito que quando o professor Eric partiu, eu fiquei preocupadíssima com como as pessoas iam trazer, como eu ia encontrar outra pessoa que trouxesse as informações de uma forma tão fluida, tão simples para que eu pudesse entender, assim, sabe? E graças a Deus, de uma forma que eu não esperava, assim, porque eu acho que você tem uma cara de que vai falar tudo de uma forma tão elegante, não sei o quê. Você explica tudo de um jeito tão lindo e eu consigo entender tudo e minha gratidão a isso é, assim, sem palavras, sabe? Para continuar. Nossa, agora quem vai chorar sou eu. Tá, Quando eu conheci TQA, eu vibrava na vergonha e eu tinha total consciência disso, sabe? eu E sei. pra mim, eu posso dizer que foi um salto mesmo, porque faz o que, 2 anos no máximo, e eu já me sinto assim, sabe? E Já eu tenho faz isso. muita gratidão por vocês dedicarem o tempo e, sei lá, e conseguirem trazer as coisas de uma forma que eu possa, de fato, entender. O nosso objetivo é esse, é trazer o conhecimento que foi construído aí, né, entre o professor Eric, o Bosco e a Patrícia, de uma maneira que seja acessível para todo mundo. Porque não Uhum. adianta a gente explicar um monte de conhecimento com palavras difíceis, com maneiras difíceis, poucas É. pessoas vão entender. Ele não tem funcionalidade, né? E é muito bom para mim ouvir esse seu depoimento, porque a minha história na TQA também foi parecida. Eu também saí lá de baixo para chegar num nível que eu não imaginei que eu fosse estar, né? E tudo isso graças a essa empreitada aí que o professor Eric iniciou com a Patrícia e com o Bosco, que trouxe para a internet, que foi possível alcançar outras pessoas e mudar a vida de tanta gente. E você fazer essa comparação de que eu consigo trazer o conteúdo de uma maneira simples, como ele trazia para mim, nossa, eu não tenho nem palavra para dizer o que eu sinto quando eu escuto isso. Tá? Muito obrigada. Muito Toda obrigada vez pela que eu vejo uma live sua, eu fico sua. extremamente feliz, assim, eu fico eufórica, porque eu sei que vou entender tudo, sabe? Pra mim é gratificante demais. Ai, que bom. Muito bom. Muito obrigada. Gratidão mesmo. Gratidão. Continua Até a próxima. que logo você cai ali. Dá um passinho para o lado que você cai. No amor, Eu tô nessa, tá? nessa correria. Se permita. Permita sentir, Tá, ok? Grande beijo, querida. obrigada. Gente, tem dessas coisas, né? A gente vai crescendo e vai ficando chorona. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui, mais algum comentário. Hoje consegui pegar no horário. Ah, Regina,
Mas sempre fica gravada, você pode assistir no horário que você quiser, querida. Que aprendizado está servindo para mim. O interessante é que assim, a gente sempre fala de maneira mais aberta, né? Não fala diretamente para uma questão ou para outra. A gente tenta trazer o conteúdo de maneira bem ampla, mas todo mundo que está aqui de alguma forma ressoou com esse momento e precisou ouvir o que eu trouxe, né? Eu sempre, antes de abrir a live, eu sempre me conecto, né? Com a egrégora da TQA, com os meus mentores, com o meu conhecimento ancestral de outras existências, para que eu consiga trazer o que eu consegui compreender, o que eu consegui estudar, com as palavras mais adequadas para poder alcançar todos que vão assistir, porque esse é o objetivo, né? Se não alcançar as pessoas, não tem por que eu estar aqui falando. Primeira vez aqui, muito lindo. Está feito, está feito, está feito. Seja bem-vindo, Line Cris. Line Cris, não sei como que se pronuncia. Seja bem-vinda à nossa família TQA. Procura aí no feed do canal da TQA que você vai ver muitas outras lives com muitos outros temas interessantes. Vai lá no canal do YouTube e você também vai encontrar uma diversidade de conhecimento transmitido pelo próprio professor Eric. E se você se conectar e quiser aprofundar, vem para o Quântico para Todos, para fazer parte dessa grande família que cresce a cada dia de maneira exponencial, como a escala Hawkins do nível de consciência. Que lindo, eu também estou e nem é comigo. Pois é, a TQA faz isso. Estive longe da TQA, mas agora estou de volta. Então, agora é a hora. Você esteve longe, acessou o conteúdo, precisou dar um tempo, precisou talvez digerir algumas coisas, agora está de volta. Agora é o momento de você começar a fazer o seu trabalho interno. Seja bem-vinda de volta. Ela é profunda, sincera, Siloá, querida. Você não dá para você falar porque aí já é suspeito. Vamos ver se tem mais aqui. Vou fazer o despertar. Isso aí. Gente, dia 27 vai ter o evento Despertar, volume 7. Volume, né? O número 7, o sétimo evento do Despertar. O Despertar foi um evento que o professor Eric iniciou, né? Para que as pessoas pudessem ter acesso a conhecer como que é mais ou menos o processo da TQA de uma maneira mais simples, mais acessível para todos, né? Porque uma consulta com a TQA não é um valor muito acessível para qualquer pessoa, e esse evento é uma forma de você participar com um valor mais acessível, até mesmo presentear outras pessoas, né? E sempre tem assim uma super aula, né? Trazendo um conteúdo de qualidade que possa realmente mudar a vida das pessoas, possa trazer elucidação, possa trazer insights, caída de ficha aí, né, para sua consciência. E em seguida tem a aplicação dos comandos da TQA, o protocolo inteiro dos comandos da TQA. Todos os comandos que fazem a limpeza, a liberação do campo, os comandos que fazem a liberação dessas travas que a gente falou hoje, o comando de harmonização dos chakras, o comando que faz o download dos sentimentos de alta vibração que nos aproximam do amor, para que vocês tenham a vida de vocês realmente um impulso energético aí para que vocês possam seguir. Então, o evento Despertar é um primeiro passo para vocês tomarem contato com essa técnica, né, para vocês experimentarem essa técnica. É claro que numa consulta individual, a gente vai analisar caso a caso, a gente vai verificar a questão que a pessoa está trazendo dentro da vida da pessoa. A gente vai em busca da causa raiz daquela pessoa. No TQA Despertar não dá para fazer isso porque é um evento ao vivo e é para várias pessoas que estão assistindo. Então não dá para pegar caso a caso, mas sempre vem um conteúdo que serve para todo mundo que está assistindo. E em seguida a aplicação dos comandos, que dá um empurrão energético aí para você ir para a vida com mais consciência. Dia 27 às 8 horas da noite, dá tempo ainda de se inscrever. Quem quiser
convidar alguém para participar, dar de presente para um amigo, para um familiar, tem desconto. Chama o pessoal aí no suporte da TQA, que eles vão te orientar como fazer isso. E se deem de presente isso. Eu comecei a live falando que a gente está iniciando o ano parte 2, né? Porque no Brasil a gente tem o hábito de falar que o ano só começa depois do carnaval. Então vamos começar o ano parte 2. E que tal começar o ano parte 2 participando deste evento do Despertar, fazendo toda essa limpeza energética necessária, ganhando um quantum de energia aí para você se jogar na vida e fazer deste ano um ano de mudança na vida de vocês. Esse é o momento, essa é a oportunidade. Se inscrevam, procurem o link da bio, chamem no direct aqui do canal da TQA, que o suporte vai atender vocês, vai dar todas as orientações necessárias. As meninas do suporte são assim, super delicadas, super amorosas, super acolhedoras, como é o Instituto TQA como um todo. Então, chamem, perguntem, tirem suas dúvidas, façam inscrição, deem de presente, mas se permitam esse movimento, porque a partir desse primeiro movimento vocês vão ver que a vida de vocês vai mudar. E para quem quiser aprofundar no conteúdo, o Quântica para Todos também está sempre de portas abertas. É pré-requisito para que você se torne um terapeuta TQA, mas esse primeiro passo, Quântica para Todos, é um curso de desenvolvimento pessoal, é um curso para você olhar para a sua vida de maneira diferente, fazer a mudança na sua vida e, a partir dessa mudança, fazer a mudança na vida de outras pessoas. E aí depois você faz o curso de formação para você entender como aplicar esta técnica dentro de um setting terapêutico, né? Para você poder realmente atuar como terapeuta. Tem o curso de projeção astral também, que é um curso muito interessante para vocês poderem aí explorar a multidimensionalidade de maneira consciente, porque a gente já faz isso quando a gente dorme, né? Quando a gente sonha, mas fazer isso de maneira consciente pode trazer novas possibilidades de autoconhecimento e de autocura também, né? E tá aí com o Renato Braga te orientando nesse caminho de uma maneira bem segura, bem tranquila e bem simples, né? Para que vocês consigam realmente experimentar isso e usar isso na vida de vocês de uma maneira prática e proveitosa, né? E tem o curso Radiestesia para Todos, para quem gosta de radiestesia, para quem já conhece e quer se aprofundar, onde você aprende sobre radiestesia, sobre gráficos radiestésicos, aprende a utilizar a mesa TQA, aprende a construir a sua própria mesa, aprende sobre energia das pirâmides e para você poder aí deslanchar dentro desse mundo energético que a gente consegue acessar a partir da radiestesia. Junta tudo isso, põe num pacote só que você vai ver que a vida de vocês vai mudar da água para o vinho, né? E vai ser uma coisa maravilhosa. A gente espera vocês. Primeiro passo, TQA Despertar, dia 27/2. Beijo, bom almoço, fiquem na luz e na paz.